Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre a teoria elementar dos conjuntos. Esse assunto é um assunto muito simples, quando se abordado por conceitos básicos, né? Então, vamos lá, vamos começar e vamos tentar entender, né, o que são conjuntos, né, aqui na noção intuitiva de conjunto. O que é um conjunto? Conjunto, de certa forma, pode ser definido como grupo de alguma coisa, né? Alguma coisa definida. No caso aqui nas imagens a gente tem um conjunto de bolitas, né? Bolinhas de gude. E tem um grupo mais para baixo, tem outro mais para cima. Então a gente poderia separar em dois grupos. A gente poderia pegar bolitas que só tem listras vermelhas. Seria uma forma de organizar entre outros tipos de grupo, né? Aqui no lado direito a gente tem dois times de futebol, o Barcelona e o Real Madrid, né? O Real Madrid em branco e o Barcelona em azul e vermelho. São dois grupos, né? Então a gente consegue definir um grupo do outro. Ou poderia ser só um grupo só, né? Se a gente considerasse, são jogadores, então ali todos um grupo de jogadores. O que é conjunto é uma coisa meio abstrata, né? Mas a gente consegue ter essa noção meio intuitiva. Então aqui uma definição um pouco formalzinha, né? É a união de elementos, né? Então tudo pode ser um conjunto. Digamos que a gente está trabalhando com constelações, saindo um pouco da matemática e indo mais para astronomia. Um, uma galáxia, né? A nossa aqui, Via Láctea, pode ser um conjunto. E a galáxia, sei lá, mais próxima de Andrômeda pode ser outra. E a gente está aqui dentro, então a gente pertence à galáxia, né? Mas isso é uma relação de pertencimento e tal, mas só explorando um pouco o assunto, que a gente vai ver mais pra frente. Tá, beleza, então a gente meio que deu uma definida ali no que é conjunto, como a gente pode trabalhar com conjuntos, mas como podemos definir o que é um conjunto? Então eu peguei aqui as três formas mais comuns de representar conjuntos. A primeira é por enumeração ou listagem. Provavelmente você já deve ter visto em algum lugar essa nomenclatura. A igual, abre chaves, alguns elementos, né? E fecha. B pode ser qualquer letra, igual, abre chaves, alguma coisa. Nota que a gente não está falando exclusivamente de conjuntos numéricos, né? Não é só números, pode ser letras, como a gente viu acima, pode ser pessoas, planetas. Então, conjunto, ele é um conjunto, não é? Não vamos nos prender só a números. Conjunto de qualquer coisa. Existem os conjuntos numéricos, né? Aí a tendência é trabalharmos mais com números, mas em conceitos básicos para entender é deixar claro que conjuntos são união de coisas, né? Como a gente disse ali em cima. Então pode ser letras, números, planetas, pessoas, roupa e tudo mais. Outro método, né, de definir o conjunto é o método da compreensão. Eu coloquei aqui a descrição embaixo, que é uma lei para determinar os elementos do conjunto. É uma das formas, não sei se eu posso dizer a mais usada, mas é a mais comum, né? Eu acredito que seja até a mais usada. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem A igual, abre chaves, né? X pertence a N. Né? X pode ser um número qualquer. Essa letra E pertence, a gente não viu ainda o que é pertencer, mas como isso aqui é muito fundamental, é muito básico, eu acredito que você já até saiba de certa forma, mas eu vou explicar abaixo essa relação de pertencimento.
E aqui, então, x, um número qualquer, pertence, né? Isso aqui, esse ezinho, significa pertence ao conjunto, né? Aqui está falando ao outro conjunto dos números naturais. A gente não viu ainda sobre conjuntos numéricos, mas esse nzinho com traçozinho, né? É uma forma de representar conjunto dos números naturais, que são números de 0, 1, 2, 3, uma forma bem simples, vai até o infinito, de resumir o que é o conjunto dos números naturais, é o de 0 até o infinito, né? Apenas números positivos e números que não são decimais, né? Não são quebradinhos. Então, 1, 2, 3 até o infinito. Aqui tem uma barra, significa tal que, né? Significa tal que o x, ele é menor, ele é maior ou igual a 1 e menor que 5, né? Ou a gente pode ler assim: 1 é menor ou igual a x, x menor que 5. Né? Uma forma de ler, né? Mas você vai lendo da forma que for mais conveniente para você com o passar do tempo. Então aqui ele deu essa lei, né? Vou colocar aqui em vermelho essa lei. E com essa lei a gente pode ser muito flexível, né? Eu poderia colocar que x é menor que 5, né? Então eu saberia que x é 0, 1, 2, 3, 4, né? Mas como ele está dentro dos naturais, né? E os naturais começa no zero, então não daria para ir mais para trás. Mas se fosse dos inteiros, que é um conjunto de números que abrange, né, os números negativos, aí seria até o infinito negativo, né? Então aqui embaixo eu coloquei como ficaria esse conjunto. Ficaria A igual a, até tem um errinho aqui, né? Que é zero também. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá certo, né? Que nesse caso ele é menor ou igual, x é menor ou igual a 1. Ficou um pouquinho confuso, né, essa parte, mas x é maior ou igual a 1. Então ele tem que ser maior ou igual a 1. E x é menor que 5. Então qual é o número menor que 5, né? 4. E qual é o número maior ou igual a 1? Como esse tracinho indica aqui que é menor, é igual, né? Pode ser igual também. Então a gente inclui o 1. E aqui vamos para a próxima representação, que é o diagrama de Van Euler, né? Euler. Se pronuncia mais ou menos assim. A primeira coisa que tem para dizer aqui é que são muito similares, né? Por isso que tem esse tracinho. A gente até trabalha fazendo uma comparação, pode ser igual na química, né? No modelo de Rutherford-Bohr. Muitas vezes são trabalhados juntos, são muito parecidos, são muito iguais e tal. Então a gente meio que coloca um tracinho e une os dois. Que aliás a união também é uma das coisas que a gente vai trabalhar na relação de conjuntos, né? Conjuntos numéricos e tudo mais. Então eles são muito similares, mas na verdade tem o diagrama de Venn e tem o diagrama de Euler, né? E aqui embaixo eu coloquei tentei mostrar um pouco essa diferença. O diagrama de Euler, ele está focando em representar os conjuntos, né? Então, olha, aqui tem o conjunto mineral, né? Tem o conjunto animal, o amarelinho aqui, e dentro dele tem um conjunto quadrúpedes, né? Tá em espanhol aqui essa imagem. Então, eu sei que todo quadrúpede é um animal, mas todo animal é um mineral? Todo mineral é um animal? Não, nenhum. Se você é um mineral, você não tem características de um animal, né? Então, esses conjuntos ficam separados. E aqui no diagrama, no caso que eu estava falando, no diagrama de Euler, né? E no diagrama de Venn, ele trabalha justamente com essas relações entre os conjuntos. Todo quadrúpede é um animal, né? Aqui, ó, esse conjunto aqui faz parte do conjunto dos animais? Faz. Mas um quadrúpede, ele pode ser um mineral?
Olha, se a gente considerar essa relação para a gente matar um animal e comê-lo, ele pode ser uma forma de mineral pra gente, né? Então, pode ser que sim, né? É uma forma de relacionar esses dados, né? Esses dados do conjunto. Então, essas são as formas de comparação, assim, de relação entre conjuntos e representação. Muitas vezes vai estar assim, né? Diagrama vem Euler, mas são pessoas na história que eram pessoas diferentes, né? E tá, a gente já entendeu o que é o conjunto, a gente entendeu como a gente pode representar ali por listagens, por uma lei que é muito comum na matemática, a gente vê essa lei, né? X pertence aos números ao conjunto dos números naturais, tal que, sei lá, x é maior que 10, né? E agora a gente vai trabalhar com a relação de pertencimento, pertinência, né? Relação de pertinência. Deixa eu grifar aqui. Relação de pertinência. Aqui embaixo eu coloquei como dizer se algo pertence a algum grupo. Né? Então, como que a gente pode dizer que alguma coisa pertence a algum conjunto? Né? Primeiro eu coloquei aqui a letrinha que indica isso. Né? Então, na matemática, a gente usa essa letrinha E para dizer sobre relações de pertencimento. Aqui eu coloquei a origem, de onde pode ser que veio isso, né? Eu pedi pro chat GPT resumir para mim, dar o que ele acha, mas é basicamente da letra grega epsilon, né? E aqui eu coloquei o E pertence, um E com uma barrinha não pertence. Então, o chat GPT disse que veio desse carinha aqui, né? Giuseppe Peano, em 1889. Eu pesquisei em outras fontes, e não disse exatamente a mesma coisa. Disse ali sobre a relação do epsilon ali com os gregos, com a letra grega e tudo mais. Mas então não é 100% de certeza que é realmente esse cara aqui que definiu, né? Eu vi que outros ícones da história, como Bernoulli, também usavam e tudo mais. Mas aqui é só algo pra gente olhar e falar, pode ser que faz sentido ali, né, do grego e tudo mais. Então eu voltei com um exemplo, né, do time de futebol que a gente viu ali em cima. E eu coloquei aqui o CR7, né? Hoje CR7 é o Cristiano Ronaldo, né, que usava a camisa 7 no Real Madrid. Hoje ele não joga mais no Real Madrid, mas foi uma figura marcante, né? E eu coloquei aqui, qual é a relação do CR7 com o Barcelona? Aqui no caso a relação de pertencimento, né? No caso, se a gente considerar que o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid, ele pertence ao time do Barcelona? Não, né? Ele não pertence ao time do Barcelona, ele joga no Real Madrid. Então aqui, a relação entre o CR7 e o Barcelona, até hoje, né? No outro time que ele joga também, não joga no Barcelona, então ele não pertence ao Barcelona, né? Então aqui a gente coloca esse E com tracinho, né? CR7 não pertence ao Barcelona. E aqui voltando com o próprio exemplo que eu dei da letra epsilon grega ali, a letra grega epsilon pertence ao nosso alfabeto? Não, né? O nosso alfabeto é o A, B, C, D, né? E, F, G, H, e não tem essa letra. Então, se a gente pode chamar alfabeto de colocar um A grande. Então, epsilon não pertence ao alfabeto, né? Essa é uma relação a relação entre eles dois é de não pertencimento. E aqui eu coloquei outro exemplo também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 não pertence ao esse conjunto A que eu defini. Mas aqui o 3 pertence, né? Ele tá aqui. Então, ele pertence ao A. E no outro conjunto B aqui, note que aqui tem um conjunto também. Então, eu posso ter conjuntos
dentro de conjuntos, né? O 1 aqui, o 5. Mas note que aqui não é a gente não está falando do 1. A gente está falando do conjunto, né? Que tem um 1 dentro. Então, a gente percebe aqui que não tem o 1 aqui. Tem apenas o conjunto 1 dentro desse conjunto B. Então, 1 não pertence, porque 1 não está aqui em B. Mas o conjunto 1 pertence a B, entendeu? Isso aqui é um detalhe, né? Mas pode cair numa prova, pode cair de alguma forma. E é bom ficar atento, né? O conjunto pertence, mas o número não está lá dentro do conjunto B, então ele não pertence. Então é isso. Obrigado pela atenção e espero que tenha entendido.